E aí, turma, boa tarde. Quero ver todo mundo entrando na live no sábado, pós-carnaval, para falar sobre creatina, o assunto de hoje. Esperar o povo entrar. Ô, Sara! Pessoal, só me dê um ok aí se vocês estão escutando bem, se vocês me escutam, me veem direitinho, pra gente começar, porque eu acho que a live vai ser longa, porque eu nunca recebi tanta dúvida, tanta mensagem sobre um assunto como creatina. Eu já tenho recebido muita mensagem perguntando sobre creatina rotineiramente, todo dia eu recebo e respondo lá na caixinha ou respondo no direct. Mas agora que eu abri, falei que eu ia fazer live, eu não consegui nem contar. Eu coloquei todas as perguntas aqui, não sei se vai dar para responder todas. Eu já montei um esquema aqui para a gente discutir, eu acho que eu já vou responder muita coisa. E no final eu abro para as perguntas específicas, tá? Então bora lá, turma. Vamos falar sobre creatina. Vocês vão... Eu vou deixar os comentários rolando, não vou fechar não. Eu só não vou conseguir ficar lendo tudo agora, enquanto a gente faz a live, só que no final eu libero para todas as perguntas, tá? Porque muitas das coisas eu já vou responder de agora. Logo na live a gente já vai discutindo e eu tenho certeza que vocês vão esclarecer e ficar impressionado com o quão eficiente e com quantas utilidades a creatina tem. Porque... inicialmente a gente só pensava na creatina, e muita gente pensa na creatina para massa muscular, para hipertrofia, para ganho de peso, ganho de força. Ela pode ser usada para isso? Pode, tá? Só que o grande benefício da creatina vai muito além disso. Eu recebi até uma pergunta interessante, perguntando sobre gestante, tá aqui na pauta. Meu computador está aqui porque ficou muito grande a pauta, então a gente vai decorrer muito sobre as estratégias, como usar, função renal, gestantes, pacientes cardíacos, pacientes com doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, osteopenia, osteoporose, gestante que tenha risco de... Ô Lucas, tudo bem? Gestante que tem risco, por exemplo, de ter uma criança com algum tipo de sufocamento por cordão, por exemplo, ela é muito utilizada para isso. Então, bora lá tomar um chazinho aqui, tomando um chá de casca de cacau. Alguém me perguntou das minhas canecas esses dias. Quando alguém quiser me dar um presente, pode ser o comida ou caneca, tá, gente? Caneca eu faço coleção, então para cada lugar que eu vou, eu trago uma caneca, então... Eu gosto de caneca, então cada vez vocês vão ver como é diferente. Ô, Bruna, você tá sumida. Então, bora lá, turma. Creatina. Inicialmente, a creatina a gente tem que entender que ela é um dos suplementos mais antigos. Não vou me recordar se ela é o mais antigo ou não. Só que ela foi descoberta em 1832 por um francês, que é o Michel Chevreul. Não sei falar francês, se alguém souber me fala se eu pronunciei correto. Inicialmente a creatina ela foi extraída através da carne, tá? Então ela foi de um produto de origem animal inicialmente. E o Chevreul, ele também foi o criador, lá na época, em 1800 e alguma coisa, também da margarina, só que na época a margarina era muito diferente, ela não era de origem vegetal, ela era de origem animal, fazia acho que com peças de animais, gordura do animal, não vou me recordar o certo, mas foi o mesmo criador, tá? E a partir de então, desse primeiro momento que essa creatina foi isolada, começaram os estudos devido ao grande potencial que essa suplementação tem. Então, quando a gente suplementa uma creatina, qual que é a ação base dela? O que a gente vai ter de benefício em fazer uma suplementação de creatina? Essa é a grande dúvida. Em entender isso, a gente já consegue direcionar muito bem
para quem vai usar, porque a gente vai começar a entender o mecanismo. E se a gente entender o mecanismo de como ela atua, a gente vai conseguir direcionar muito bem o uso, tá? Então, suplementar creatina, por exemplo, hoje a gente começou a suplementar creatina. A gente vai ao longo do tempo, uma semana, um mês, por exemplo, começar a incrementar no nosso corpo, no nosso músculo, no nosso osso, no nosso cérebro, por exemplo, que são os principais locais de armazenamento, o que a gente chama de fosfocreatina, ou também conhecido é o termo mais correto como fosfarilcreatina, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. A gente vai consumir creatina e vai acumular nos nossos tecidos a fosfarilcreatina. E essa fosfarilcreatina, ela vai garantir uma manutenção estável do fornecimento de energia. Por quê? No nosso corpo, a gente tem uma moedinha de energia que chama ATP, adenosina trifosfato, que a gente conheceu lá, para quem já fez lá cursinho de biologia já vai lembrar disso. Então, a gente faz a contração muscular, nosso coração bate, nosso cérebro funciona com ATP, tá? A partir do momento que a gente vai usando esse ATP, que é o ATP, adenosina trifosfato, tem 3 moléculas. Quando eu uso uma moedinha dessa, eu quebro esse ATP em ADP, adenosina difosfato, certo? O que a creatina faz? Ela está lá acumulada. Ela vai e ajuda na ressíntese do ATP. Então, eu usei uma molécula e eu ressintetizo ela em ATP. Se isso não acontecer, suponha a seguinte situação. Você está lá fazendo um exercício físico, seu coração está batendo. Você usou uma energia, então você formou o ADP. Se você não tiver uma capacidade mitocondrial, uma mitocôndria em tamanho, em função eficiente, a mitocôndria é chave, ela atua em conjunto com a creatina, esse ADP ele não consegue ser ressintetizado e ele vai ser novamente quebrado. Só que quando esse ADP é quebrado, ele vai formar o AMP. Isso é uma reação irreversível. Uma vez formado o AMP, ele nunca mais consegue ser ressintetizado. Ele não vira um ADP de novo. Então, se formou o AMP, isso vai ser obrigatoriamente excretado nas vias de ureia e ácido úrico, por exemplo, certo? Então, a partir do momento que me falta capacidade de ressíntese de energia, essa molécula vai sendo quebrada. E qual que é a consequência disso? Lesão tecidual. Que tecido? Aquele que falta energia. Então, se isso acontecer no coração, vai ocorrer lesão de tecido cardíaco. Se isso acontecer no cérebro, lesão de célula neurológica. Lá no osso, por exemplo, prejuízo na síntese óssea e assim por diante. Então, a gente tem que ter a consciência que, Ana, não sei se eu vou deixar salva, talvez. Então, o nosso ATP ele deve ser estável com fluxo contínuo. Faltou energia, vai existir lesão tecidual, ponto, certo? Então vamos lá. A partir do ponto que a gente incrementa essa creatina no nosso corpo na forma de fosfarilcreatina, isso vai atuar lá na nossa mitocôndria, lá na crista mitocondrial, fazendo e contribuindo para essa ressíntese do nosso ATP. E isso é interessante porque a partir do momento que eu tenho uma ressíntese de ATP rápida, esse ATP, que é a nossa primeira via de fornecimento de energia, ela é independente de glicose, ela é independente de ácido graxo, ela é puramente imediata, vamos colocar dessa forma. Ou seja, se eu tenho um bom estoque de creatina, eu tenho como um coadjuvante para retardar a utilização de vias glicolíticas que dependem de carboidrato, tá? Então, esse foi o principal fundamento para se usar a creatina para uma atividade física, para performance. Só que, quando eu penso nessa capacidade de ressíntese, veja, eu não estou falando em performance, eu estou falando de um paciente, eventualmente, que já tem uma saúde cardíaca, que eu estou querendo realmente dar uma atenção especial. Ou ele pode não ter nada, eu só quero usar a creatina para garantir que essa função ocorra
de acordo 24 horas por dia. Então, esse é o principal mecanismo que a gente tem que entender nesse início para saber como que a gente vai aplicar a creatina. Então, creatina consumida vai ser acumulada no nosso músculo, no osso, no cérebro, no músculo cardíaco, na forma de fosfarilcreatina, tá? Aí vem uma pergunta que eu até coloquei como primeira. Existe a necessidade de se fazer uma saturação de creatina? Não, isso não existe, tá? Um dos grandes benefícios do uso da creatina, e é a forma correta de ser utilizada, é um uso contínuo para que eu garanta um estoque eficiente de fosfarilcreatina ao longo do tempo. Por quanto tempo? Por quanto tempo a gente quiser. Então, não existe necessidade de começar a usar uma creatina e depois parar. Não faz sentido isso, tá? As doses que a gente usa para isso, que a gente vai decorrer logo mais, elas são doses realmente que são pensadas para ser usado a longo prazo e não de uma forma rápida, tá? O uso rápido da creatina num período muito curto, ela existe uma aplicação, sim, que eu vou explicar, só que ela vai um pouco além do que a gente busca. A gente não vai ter todo o benefício, tá? E quando eu falo dessa capacidade mitocondrial, eu falo principalmente em pacientes cardíacos. Então, esse é um ponto-chave da creatina. Pacientes que têm risco cardíaco aumentado, que já sofreram um infarto. Por quê? Se a creatina ela atua na síntese da molécula de energia, um paciente que teve um infarto, por exemplo, teve uma isquemia, grava essa palavra, que teve uma embolia. Quando a gente tem um evento isquêmico, o que é isso? Parte do nosso tecido, por exemplo, o tecido cardíaco, ou um tecido neurológico no nosso cérebro, deixou de receber nutriente, deixou de receber oxigênio e não conseguiu sintetizar energia. Porque para a gente sintetizar energia, eu preciso de oxigênio, certo? Na maioria dos casos. Existe a via que não depende, mas por via de regra, ela é dependente do consumo de oxigênio. Agora pensa assim, o paciente que já teve uma isquemia, que já teve uma lesão no músculo cardíaco, ele já tem um prejuízo ali, ok? Se eu usar a creatina e eu garantir que o coração dessa pessoa, que o músculo cardíaco tenha um estoque maior de fosfarilcreatina, caso ocorra um novo evento isquêmico, talvez por um trombo que esteja se mobilizando, algum processo de embolia, alguma coisa, eu tento garantir uma sobrevida maior para aquele tecido, caso ele deixe de ser oxigenado, tá? Então, veja, eu não estou falando que ele vai prevenir diretamente um evento, mas caso esse evento ocorra, eu tenho uma maior probabilidade de sobrevida daquele tecido, porque eu garanto uma maior produção de energia mediante a ausência de oxigenação, por exemplo. Ok? Então, pessoas que já têm risco cardíaco, que já sofreram um infarto, eu considero um nutriente essencial para ser usado como forma de prevenção de futuros eventos, certo? Agora vamos adiante. Se a gente pensar nessa questão do músculo cardíaco, vamos extrapolar isso, por exemplo, para uma gestante, que é o tipo de paciente, de cliente, que eu uso muita creatina, muito assim, com muita frequência, não em quantidade, que foi uma das perguntas mais recorrentes que chegaram aqui para mim. Ramon, gestante, pode usar creatina? Eu falo que não só pode, quanto deve. Por quê? Quando uma gestante começa a consumir creatina, ela vai acumular a fosfarilcreatina no músculo dela, no coração dela, no cérebro dela. Mas também no cérebro da criança, na musculatura da criança, do bebezinho. Agora imagine que durante o parto, por exemplo, ocorra algum evento
na hora de nascer, o cordão se enrola no pescoço, dá uma circular, por exemplo, dei um exemplo, ou que o parto ali demore um tempo um pouco mais, demore mais tempo do que deveria, vai. E falte momentaneamente uma oxigenação para o cérebro dessa criança, desse bebê que está nascendo. Se aquele cérebro, se aquele tecido neurológico, ele tem uma reserva maior de fosfarilcreatina, a chance dele sobreviver a esse evento isquêmico, que na ausência de oxigênio, isso também é um evento isquêmico, é maior. Então veja, numa gestante, eu vou usar a creatina pelo efeito no metabolismo da glicose dela, da sensibilidade à insulina? Sim, que eu vou explicar logo adiante que é outra ação. Mas na gestante, a minha principal preocupação é além disso. É a preocupação da criança, do bebê que está nascendo, para que no parto, um possível evento isquêmico, de isquemia, seja melhor tolerado. Porque às vezes você conseguir prorrogar esse efeito, essa situação, garantindo uma oferta de ATP por 30 segundos, 20 segundos, isso pode ser a diferença entre uma lesão tecidual cerebral, uma lesão tecidual cardíaca ou não. Então, vejam, isso são detalhes, mas que a gente precisa pensar realmente nessa aplicação. Então, pessoas cardíacas e gestantes são dois grupos que eu uso com frequência, não em quantidade, creatina, tá? Porque eu considero grupos de risco que a creatina tem um grande potencial de preservar a saúde dessa pessoa. Tá ficando claro? Vocês vão me dando feedback aí. Tomar um chazinho. Muita gente fala, aí quando eu começo a falar isso, às vezes eu falo na consulta que a gestante está lá comigo e eu falo assim, nós vamos colocar uma creatina. Eu falo assim, não, mas eu não quero ganhar massa muscular. E vocês veem, não é para isso. Isso vai muito além. Então, o uso da creatina é muito mais para isso, tá? Do que no próprio ganho de massa muscular. Ele vai ter o efeito que eu vou explicar como funciona, mas não é ele é muito menos eficiente para o ganho de massa muscular do que para essas outras coisas. Outro ponto aqui que eu marquei, peraí, que eu tô com muita coisa aberta, ficou grande essa pauta, é em relação um detalhe importante que eu esqueci. Quando eu falei de eventos de AVC, de embolia, a creatina não tem nenhuma relação com anticoagulante, tá? Então, se a pessoa fizer uso de coagulantes, não vai interferir. E a prevenção não tem nada a ver com coagulação sanguínea, ok? É mais da proteção da produção de ATP, certo? Outro ponto, outra indicação fantástica da creatina é em relação a doenças neurológicas. Então, Alzheimer, Parkinson, a própria esclerose múltipla, por exemplo, são doenças neurológicas que se beneficiam muito da creatina. Porque lembra quando eu falei que o cérebro é um grande acumulador de creatina? E a creatina tem se mostrado um protetor neurológico maravilhoso. Então, uma pessoa idosa, vamos pensar assim, uma pessoa idosa que ela já começa a apresentar lapsos de memória. Tem histórico de Alzheimer na família. Não tem diagnóstico de Alzheimer ainda, mas a gente já pode pensar em usar essa creatina para que a gente preserve melhor esse neurônio, essa integridade neurológica, vamos colocar assim. Então, veja, cardíacos, gestantes e doenças neurológicas são aplicações quase que, eu diria quase que mandatórias para o uso da creatina. Essa perda de memória, ela não precisa estar relacionada ao Alzheimer, ok? Então a gente pode usar a creatina simplesmente para garantir um melhor funcionamento cerebral, independente se tem a doença de Alzheimer envolvida ou doença do tipo Parkinson, isso não importa. Mas agora, caso tenha, o uso torna-se
é mandatório praticamente, tá? Porque o efeito protetor do neurônio é muito grande quando a gente usa a creatina. Tranquilo? Fácil, né? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida importante nisso que eu tô falando. Antes de eu pegar puxar o próximo gancho aqui. Pronto, bora lá. Então, aí vem a pergunta. Ramon, vou fazer atividade física. Eu vou me beneficiar com o consumo de creatina? Aí, essa pergunta, ela não exclui os benefícios anteriores que eu mencionei, tá? Ela não exclui o benefício da proteção cardiovascular, do benefício da proteção neurológica. Isso continua existindo. Agora vem a dúvida. Essa suplementação de creatina vai me trazer melhora da minha atividade física, do meu rendimento físico? Depende. Aí eu tenho que pensar em qual fornecimento energético a creatina está atuando. Porque, por exemplo, o fornecimento de energia pela creatina é um fornecimento muito rápido, só que ele dura muito pouco tempo. Então ele dura segundos ali. Não é por exemplo, um exemplo prático. Uma pessoa que vai jogar tênis, uma pessoa que joga vôlei, ela precisa de rapidamente ter explosões muito rápidas, que ela tá lá no fundo da quadra, por exemplo, vou falar tênis, que é algo que eu joguei a vida inteira. Eu tô lá no fundo da quadra. De repente, eu tenho que me deslocar para a rede, ou de um lado para o outro. Ou um jogador de vôlei, que de repente tem que levantar, bater na bola, alguma coisa assim. Quando eu penso em tudo que é muito explosivo, muito rápido, eu vou ter benefício com a creatina, tá? Porque a creatina atua nessa explosão da capacidade energética. Agora, se eu tenho um maratonista, uma pessoa que vai fazer triatlon, por exemplo, uma pessoa que vai correr 2 horas, 3 horas, 4 horas, para performance não faz sentido, tá? Faz sentido da proteção cardiovascular que eu mencionei antes. Agora, o uso da creatina nessas pessoas, num maratonista, num triatleta, não vai melhorar o tempo dela, não vai melhorar a performance. Melhora uma adaptação muscular a nível cardíaco, cerebral, tá? Então, se você estiver pensando em desempenho, em correr mais rápido, em correr mais longe, a creatina não vai fazer isso, tá? E a gente não pode esquecer que a creatina, ela retém um pouco, eu vou falar essa retenção já, que é um efeito que tudo me pergunta, eu vou explicar em relação à retenção da creatina já, senão vai ficar confuso isso aqui. Então, pensando na atividade física, Ramon, você acha válido usar a creatina para qualquer modalidade? Praticamente sim. Desde que o peso corporal não influencie no rendimento dessa pessoa, tá? Por quê? Se eu pegar uma pessoa que vai correr uma maratona, a creatina ela vai ter um efeito de puxar água para dentro da musculatura. Isso às vezes pode subir 2 quilos, 1 quilo, 3 quilos, depende da pessoa, tá? Aí eu me faço a pergunta, será que esse peso a mais não é gordura? Não é gordura. Isso é água dentro do músculo, tá? Que não é retenção, eu já explico a diferença. Será que esse peso que essa pessoa deve carregar a mais pode fazer diferença? Para pessoas normais, que não são atletas, não me incomodo, uso creatina mesmo. Agora, você pega uma pessoa, um maratonista profissional, será que 3 quilos a mais para ele faz diferença numa maratona? Não sei, tem que pensar nisso, tá? E às vezes se eu começar a usar, eu vou usar muito antes, e não próximo ao campeonato, uma prova, por exemplo, tá? Então a pessoa chegou lá, mesmo que seja amador, Ramon, nunca usei creatina, eu tenho uma prova no mês que vem, por exemplo, vou correr a minha maratona. Vou usar creatina? Não usa depois, não vai mexer com isso agora, não é o momento, tá? Trabalha em outros períodos, tá? Aí vem a pergunta para treinamento. Essa é uma dúvida, eu vou puxar aqui, que lá no fim já estou puxando agora. Que horas consumir a creatina?
Tá bom, você está falando que creatina é bom para treinar. Eu devo consumir a minha creatina antes de treinar? Essa é uma dúvida. Sim ou não? Porque se você fala que a creatina oferece garante uma ressíntese de ATP mais rápida, eu vou usar ela antes do treino. Certo? Não, errado. Por quê? Eu posso consumir a creatina antes? Eu posso, não tem problema. Agora, essa creatina vai melhorar o meu exercício físico? Não vai, tá? Isso não vai mesmo. Se melhorar, é efeito placebo, tá? Isso é psicológico, não está melhorando. Por quê? A creatina, para ela funcionar, ela deve ser incorporada no músculo. E essa incorporação não é imediata. Então, se eu comecei a tomar uma creatina hoje, por exemplo, até eu incorporar essa creatina no meu músculo, tudo bem, eu vou começar a incorporar rapidamente. Só que para eu ter ela ali disponível, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser transportada, incorporada na forma fosfatil, para depois ela ser usada. Então, veja bem, a creatina ela deve ser consumida diariamente, tá? Eu vou responder outra pergunta. De consumo diário, porque é esse consumo crônico que me garante o melhor nível de fosfocreatina no músculo. E é essa fosfocreatina que está no músculo que vai me fazer ter o benefício no treino. Não é a creatina que eu tomei imediatamente antes. De novo, eu posso tomá-la antes? Eu posso. Ela vai me fazer benefício no treino que eu vou fazer em seguida? Não vai, tá? Então, o ideal é tomar a creatina durante o dia. Em qual horário? Gente, vamos lá. Creatina, pouco importa o horário. Eu posso usar no pós-treino? Eu gosto de usar no pós-treino, eu prefiro, tá? Porque ela melhora um pouco do recover articular, um pouco desse recover muscular também, tá? Mas eu posso usar creatina em qualquer horário. Eu posso usar creatina no jantar? Posso. Eu posso tomar creatina antes de dormir? Posso também. Eu posso tomar creatina no almoço? Posso. Eu posso tomar em jejum? Posso. Posso tomar no shot? Posso. Você pode tomar creatina onde você quiser, desde que você tome ela diariamente. O que você não pode é tomar só no dia de treino, porque não pode. Porque o uso da creatina, ela deve ser feita diariamente. Não esqueçam disso, tá? Gente, creatina em cápsula não compensa. Não compensa, tem que tomar um monte de cápsula, sai muito mais caro. Compra em pó e tá tudo certo, tá? Eu uso no pós-treino. Deixa eu só ler algumas coisas, turma, antes de passar para o próximo. Que eu vou falar um pouquinho da absorção da creatina, que aqui também gera um monte de dúvida a respeito de como ele é absorvido, o que interfere, se ela pode ser misturada com alguma coisa. Então essas perguntas aqui de café, se pode pôr no café, eu vou responder agora, que é o próximo tema aqui da minha pauta. Ô Mari, assiste a live, porque essa live não sei se eu vou deixar gravado, o curso de exame está gravado. Rômulo, o Rômulo fez uma pergunta importante. Já respondi sobre o pré-treino. Para quem treina na academia, sim. Só que vejam, a creatina, para quem treina musculação de verdade, tá, gente? Musculação forte. Não é forte, é bem feita. Ela é útil, mas você não pega mais peso usando creatina, você não aumenta a tua força rapidamente. Você prolonga, na verdade, você retarda a tua fadiga, tá? Então, por exemplo, você tá fazendo lá uma repetição, 2, 3, 4. Suponha que na quinta, sexta repetição você não aguentaria fazer a próxima. A creatina entraria aí, garantindo que você faça um esforço maior, ou seja, uma repetição mais, 2 que seja. Isso aumenta o meu nível de micro, não é lesão, é micro lesão tecidual, e isso aumenta a intensidade do meu treino. Mas agora,
eu pegava X peso, vou pegar X mais 2. Não vai, tá? Esse aumento de peso vai ser uma consequência adaptativa, não é uma consequência direta do uso da creatina, certo? Andresa, eu vou falar de pacientes com câncer já já. Tá na pauta também, que bastante gente me perguntou isso. Sobre... Eu vou falar se ela altera a creatinina também, tá na pauta. CPK não. CPK não altera não, já te adianto. Tá, vamos falar, então, antes de falar da absorção, eu vi que a gente vai entrar em relação a ganho de peso em relação à creatina. Vejam, quando a gente consome creatina, essa creatina é incorporada no músculo, basicamente, músculo cardíaco e músculo esquelético, que é a maior parte do nosso corpo. Essa creatina, ela carrega consigo H2O, água, certo? Então, tenho que falar com cuidado, senão todo mundo interpreta mal inicialmente. Eu vou incorporar mais água no meu músculo? Vou. Eu terei um aumento de peso corporal? Vai. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Se aquela pessoa, se for uma pessoa neurótica com peso em balança, não vai dar certo, tá? Por quê? Essa retenção de água, ela é dentro do músculo. Ela não tem nada a ver com aquela retenção. Quando vocês vão no final de semana, eu sei se vocês fazem isso, vocês vão comer meia pizza, come churrasco, sobe na balança e fala assim, 2, 3 quilos mais pesado. Isso é gordura? Não, não é. Isso é água. Então, esse peso que você comeu lá, pizza, churrasco, esse peso de sal, ele é água. Só que existe uma diferença entre a retenção de líquido da creatina e a retenção de líquido que não é da creatina, que é de sal, mas é de sódio, por exemplo. É que a creatina não é retenção de líquido, é incorporação. Essa é a diferença. Porque a sua retenção está fora do tecido. É aquela retenção que você olha e você sente inchado, redondo. A retenção intramuscular dentro da célula do músculo, ela é uma retenção que você não vê. Você não vai olhar aqui e falar, que estranho que tá, tô inchado. Você não percebe isso, tá? Mas ela reflete na balança. Então ela reflete no peso corporal, tá? Mas isso não é gordura, isso não é retenção hídrica, tá? Então, só para ficar clara essa diferença, ela aumenta o volume de músculo? Muito pouco. Ela contribui para carregar um pouco mais. E se a pessoa tiver um consumo, um plano alimentar com um pouco mais de carboidrato, que é que ela consegue estocar mais glicogênio muscular, essa diferença ela é maior, tá? Você consegue incorporar um pouco mais de água na musculatura. Aí vem uma outra pergunta, por causa dessa questão da água, tá aqui já. Vou consumir creatina, eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar mais água, porque o uso da creatina pode causar pedra nos rins, cálculo renal. Aqui a gente tem duas coisas para esclarecer. Primeiro, se a creatina ela precisa ser acompanhada com aumento da ingestão hídrica, ou se ela tem alguma relação com cálculo renal, com pedra nos rins. Ela tem relação com cálculo renal? Não tem, ponto final. Oxalato, vitamina, não tem, ok? O metabolismo da creatina não existe relação com o aparecimento de cálculos, tá? Eu devo aumentar o meu consumo de água? Essa é outra pergunta que muita gente pergunta. A gente não precisa aumentar, desde que você consuma um volume de água satisfatório, tá? Consumo de água, via de regra, 40 ml por quilo de peso. Pesa 70 quilos. 70 quilos vezes 40 ml faz a continha, vê quantos ml tem que tomar. Isso para pessoas normais, tá? Para quem faz atividade física, corre maratona, tem demanda de atividade física mais alta, a gente ajusta mediante a pessoa. Se tem cálculo renal, a gente pode subir isso. Mas, via de regra, 40 ml por quilo de peso corporal é um consumo bem satisfatório. Se você fizer isso, você não tem que aumentar o consumo de água caso use a creatina, certo?
Mais uma aplicação de... Eu já vou responder, Fabiana, de creatinina, tá? Outra aplicação que a gente tem muito para creatina é em relação à osteopenia e osteoporose. A gente sabe que a creatina ela tem uma ação muito boa, muito eficiente na síntese, na manutenção da hidroxiapatita. A hidroxiapatita é uma matriz que a gente tem no osso, onde todo o cálcio é incorporado ali, tá? Então, o nosso osso é basicamente uma matriz proteica que foi calcificada. Então, a creatina ela entra como se ela estabilizasse, ela fortalecesse essa matriz óssea. Então, aquela pessoa que tem já uma osteopenia, começou com grau de osteoporose, ela pode e deve fazer uso da creatina, porque isso vai ser interessante mediante um conjunto de fatores, vitamina D, boro, silício, consumo proteico, treinamento físico, para a recuperação da saúde óssea, ok? Mais um uso importante da creatina: sarcopenia e perda muscular ao longo da idade. É uma aplicação extremamente relevante. Então, pensa assim, uma pessoa que passou de 40 anos de idade, que muitas vezes já começa ali um grau de perda de massa muscular. A gente tem um ganho de massa muscular muito expressivo até 25, 30 anos, depois isso vai reduzindo um pouquinho e aí a gente começa a perder massa muscular. A creatina, ela entra nessa manutenção, dessa redução da perda muscular ao longo da vida, tá? Que é a sarcopenia. Então, é um uso interessantíssimo nessa manutenção de massa muscular. Então, pacientes idosos, por exemplo, que já passou aí de 70 anos, que já tem uma massa muscular prejudicada e muitas vezes uma massa óssea prejudicada, eu já uso creatina e eu já garanto melhor de massa óssea, melhor de massa muscular, musculatura cardíaca, doença neurodegenerativa, memória. Então, eu já consigo usar a creatina para muita coisa numa pessoa só. Aí vem a pergunta: adolescentes, crianças, adultos, jovens, podem usar a creatina? Podem, tá? As doses de crianças mudam um pouquinho, a gente pode pensar aí na casa de 1 grama para criança, mais ou menos, aí, a partir de 10 anos, que não teria problema. A gente está um calor aqui. E a partir de adultos, gente, dose de 3 gramas de creatina é o suficiente. Se o uso for crônico, a dose de 3 gramas é suficiente para garantir tudo isso que eu falei até agora. É uma dose, veja bem, se o uso for crônico, começar a usar hoje e usar. Até quando? E usar, tá? A gente não tem nada que mostre qualquer prejuízo em relação ao uso prolongado da creatina. A gente já tem estudos garantindo segurança dela com uso mais de 20 anos consecutivos, então pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma intercorrência por causa da creatina, tá? Aí vem a questão: eu posso misturá-la com alguma coisa? Isso interfere na absorção, na distribuição? Posso pôr no café? Porque eu vi que cafeína não pode com creatina. Vamos lá. Primeiro, creatina, ela é muito bem absorvida. Ela é praticamente 100% absorvida, tá? Então, consumiu 3 gramas, você absorve quase tudo. Ramon, essa absorção é rápida? Se você tomar o estômago vazio, por exemplo, a absorção dela vai de 5 a 10 minutos, aproximadamente. Ela é muito rapidamente absorvida. Se você tomar ela numa refeição, por exemplo, eu comi uma feijoada. Quanto tempo vai demorar para você esvaziar seu estômago depois de uma feijoada? 4 horas. Então, a creatina vai ser absorvida num tempo similar, tá? Mas, em via de regra, a creatina ela é prontamente absorvida. E ela independe da presença de alimento. O alimento ele só vai mudar a velocidade de absorção e não a capacidade absortiva. E nisso eu já respondo uma outra dúvida. Eu devo
consumir a creatina junto com carboidrato? Eu preciso fazer? Porque antes falava, né? Eu tenho que consumir a creatina junto com uma refeição que tenha carboidrato. Não precisa. O carboidrato, a glicose, porque assim, a gente consome carboidrato, mas absorve só a glicose, né? Que a gente vai digerindo, quebrando. Então, por exemplo, comer um arroz. Esse arroz vai ser quebrado, o amido vai ser quebrado em glicose, e depois a gente absorve a glicose. Se a gente tem glicose junto, eu absorvo um pouquinho mais rápido a minha creatina, tá? Mas, se o uso for crônico, aí eu volto de novo para aquela história. Creatina é para ser usado cronicamente. Não importa, você pode tomar com carboidrato, você pode tomar com estômago vazio, você pode bater com fruta. Gente, você pode pôr onde você quiser a creatina. Exceto, aí vem o problema agora. A creatina ela é extremamente instável na presença de água. Ramon, como assim? Se eu pegar, por exemplo, eu tenho um copo de chá aqui, posso pôr no chá? Pode, não tem problema, tá? Eu só não gosto de colocar no chá quente, tá? Eu vou explicar o motivo disso também. Mas esse chá aqui já está natural. Se eu colocar essa creatina aqui agora, fala assim, eu vou colocar essa creatina nesse chá agora e vou tomar ele à noite. Não é uma boa ideia. Porque a creatina, ela é muito rapidamente degradada na presença de água. Então, essa creatina, ela vai sofrer um processo de degradação, onde ela vai formar quem? Creatinina. Aí vem aquela coisa, aquela dúvida que todo mundo tem. Eu comecei a usar a creatina e meu rim está com problema porque a minha creatinina subiu. Não importa. Vai aumentar a creatinina. Fato. Mas eu vou usar dose baixa. Se você comparar um antes e depois do teu nível de creatinina, antes de começar a usar uma creatina, ela vai aumentar. Ela pode subir de 0,8 para 0,9, de 0,8 para 1, de 0,7 para 0,9, de 1 para 1,2. Não importa. Ela vai subir, tá? Se ela não subir, você não está tomando creatina. Ou está tomando creatina ruim, tá? Que não tem creatina ali dentro. Mas ela vai subir. Por quê? A creatina ela é excretada, ela sofre esse processo de degradação naturalmente em creatinina, tanto se você colocar num copo d'água, por exemplo, ou no nosso corpo. A gente elimina a parte da creatina como forma de creatinina. Aí vem aquela questão. Eu estou com falência renal? Eu estou prejudicando a minha função renal por causa disso? Não, gente, não está, tá? Se a gente sabe que a creatinina ela vai ser aumentada na presença da suplementação de creatina, eu já espero que isso vai acontecer. Então, a creatina ela não está piorando a minha função renal, ela só está aumentando a minha creatinina. Só que a creatinina é um péssimo marcador para a função renal, tá? Ela é um marcador muito rápido, que a gente faz rotineiramente no laboratório. Não é um marcador... você não vai ver nenhum nefrologista fazendo diagnóstico de falência renal, de doença renal crônica, utilizando creatinina, porque é um marcador muito ruim, ele não reflete só isso. Então, a creatina, veja bem, ela não interfere na função renal, ponto. Mas ela vai aumentar a creatinina. Só que isso não reflete que o seu rim não está funcionando como era antes. E somente porque eu estou com mais creatinina no sangue, porque eu estou suplementando creatina. Essa é a única coisa que vai acontecer, tá? Caso alguém queira, eu falo usando de função renal, mas acho que não vem muito ao caso aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui, só se passou alguma coisa. Pode pôr na sua comida sólida, não tem problema, você pode pôr em cima da comida. Eu pego o scoop e põe na boca e tomo água. Eu faço assim. Excelente para idosos, 3 gramas, excelente. Na dúvida, põe 3 gramas, gente. Alguém perguntou aqui, já passou. Quem tem um rim só, pode, desde que o rim funcione da forma adequada. Então, aqui é um detalhe. Se alguém já tem uma falência renal, aí o uso da creatina deve ser muito bem avaliado. Agora, quem não tem, ela não vai piorar a função renal, ok?
Creatina com água de coco com qualquer coisa. Pode. Gente, creatina com qualquer coisa. Vocês podem creatina onde vocês quiserem. Vocês só tem que colocar na água e já tomar imediatamente, não deixar isso lá. Vou colocar daqui meia hora. Não, você põe e toma de uma vez. Que a água vai prejudicar. E não coloque nada quente, tá? Porque o calor também, ela é um pouquinho sensível ao calor, então eu evito. Ela é relativamente estável ao calor, mas eu prefiro evitar, certo? Café. Café é o seguinte. O café, ele não interfere na absorção da creatina, tá? Você absorve a creatina da mesma forma. Se tomar com café ou se tomar sem café. O que a creatina vai fazer, ela vai atuar um pouco na ação periférica da creatina. Ela vai diminuir um pouquinho? Vai. Porque o café faz um fluxo de cálcio para dentro da célula ou para fora e a creatina vai fazer o oposto, tá? Então, isso gera um conflito. Mas, eu volto de novo para aquela questão do efeito crônico. Se o meu consumo de creatina for crônico, pouco importa, tá? Raul, que horas você toma a sua creatina? Eu tomo. Se eu treinar, eu tomo depois do treino. E atualmente, se eu não treinar, eu estou tomando no jantar, tá? Por quê? Porque nesse dia eu evito de pôr próximo a café, tá? Poderia pôr de manhã? Posso. Posso misturar com colágeno? Posso. Posso misturar com água? Posso. Posso misturar com meu chá? Posso. Só evita se ele estiver quente. Não mistura junto com chá quente não. Espera esfriar um pouco. Posso pôr em cima do arroz com feijão? Pode. Posso misturar no shake de frutas? Pode. Pode fazer o que você quiser com qualquer jeito. Só não esquenta e assim que você preparar, você toma na hora. Evita de tomar depois porque ela vai ser degradada na presença de água. Ok. Ó, a absorção tá fácil, né? Já foi. A gente já viu que absorve e tá tudo certo. Agora, esse aqui é um ponto importante. Agora a gente vai falar para vegetarianos e veganos. Vegano pode usar creatina? Vegetariano pode usar creatina? Ela é de origem animal? Sim ou não? Isso muita gente me pergunta. De toda a classe de pessoas, dos onívoros, dos vegetarianos, do ovo-lacto vegetariano ou dos veganos estritos, quem mais se beneficia são os veganos, tá? Por quê? O efeito benéfico da creatina é diretamente proporcional ao quanto você tem de creatina já incorporado. Então, veja bem, eu como carne. Eu como carne, como peixe, como ovo, como frango, eu sou onívoro, tá? Eu consumo naturalmente fontes de creatina, tá? Uma das maiores fontes de creatina que a gente tem é o não é peito de peru embutido, tá, gente? É o peru mesmo, aquele peru do Natal, tá? Lá tem muita creatina ali. Não vai me comer peito de peru e falar que eu falei que tem creatina, pelo amor de Deus. É o peru ave, tá? Aquele que você assa igual frango, tá? É que no Brasil não é muito comum, mas tem paciente do Canadá, por exemplo, que é muito comum ter peru lá, assim, peito de peru moído, que o povo que eles fazem igual carne moída nossa, eles fazem isso lá. Então já vem o peito de peru, em vez de peito de frango, é peito de peru que tem lá. Então, eu vou falar das marcas, Janete, já eu falo. Então o peru tem muito, o frango tem, que mais? Salmão tem um peixe, eu até marquei ele aqui, peraí. O peixe que mais tem, gente, cadê? Eu até marquei, anchova tem muita creatina, tá? Mas vejam, a quantidade de creatina que tem na carne, no frango, no peixe, é mais ou menos de 2 a 3 gramas, até 6 gramas de creatina por quilo de carne. Gente, ninguém vai comer 1 quilo de carne. Ou não deveria, pelo menos. Se alguém está comendo 1 quilo de carne, está comendo errado. Não deveria comer tanto. Então, pensa assim, eu já como carne. Então, eu já tenho um consumo de creatina. E o meu músculo, ele tem uma capacidade máxima de armazenar a fosfarilcreatina. Se eu começar a tomar um monte de creatina, não adianta nada, eu vou mandar tudo embora pela urina. Agora, quem não consome nenhuma fonte animal, quem não consome carne, quem não consome frango, quem não consome peixe,
ou quem só consome ovo, porque ovo quase não tem creatina mesmo, acho que não tem nada, se não me engano, ela vai se beneficiar muito, porque ela tem uma margem muito grande para incorporar creatinas. Imagina, o nível de fosforilcreatina dela, eu não falo que ela é nula, porque a gente produz fosforilcreatina, a gente produz creatina, tá? Com arginina, cornitina, a gente consegue sintetizar creatina, ok? Não é que ela não tenha creatina lá no músculo, ela tem menos, ok? Mas é uma pessoa que tem menos creatina do que quem come carne. Então, esse vegano e esse vegetariano, ele se beneficia muito mais. Agora, pensa no idoso que é vegetariano e que não consegue equilibrar bem as fontes proteicas, tá? Porque não faz um mix legal de aminoácido, não mistura bem uma leguminosa com pseudo-cereal, não consome as nuts de forma variada ao longo do dia. A creatina entra muito bem aqui, porque eu garanto uma melhor oferta de creatina, melhor recuperação muscular, melhora da prevenção da sarcopenia, por exemplo, tá? Pacientes com Alzheimer, mesma história, gente, isso aí vale para todo mundo, tá? Porque mesmo quem come a carne nunca tá full de creatina, quem não consegue comer, só se comer 1 kg de carne, aí tudo bem, tá? Mas não é para comer 1 kg de carne, suplementa a creatina à parte, que é mais benéfico. Senão o intestino também vai pro buraco. Então, vegetarianos podem consumir e os veganos também, e eles devem. E a creatina não vem de fonte animal. A creatina hoje do mercado, ela é vegana, tá? Por quê? Lembra que eu falei que lá quando o francês, esqueci o nome dele, descobriu a creatina, ele isolou através da carne? Isso não é feito hoje em dia. Imagina o custo disso. Imagina pegar 1 kg de carne para tirar 3 gramas de creatina. A creatina custaria, nossa, R$100 o grama da creatina. Isso não faz sentido, tá? Então, a creatina hoje, ela é extraída através de carvão e de giz, tá? Existe um processo lá com calor enzimático que a indústria faz, que a creatina ela é produzida através de fontes vegetais, por exemplo, através do carvão, tá? E aqui começam alguns problemas, tá? Alguns problemas que merecem atenção, e vou pedir para vocês prestarem muita atenção aqui, porque agora vai vir aquela questão, causa queda de cabelo, causa não sei o que no rim, causa um monte de coisa, tá? Por quê? Vou tomar um chazinho, porque essa parte aqui vai demorar. É esse aí. Gente, a ID escreveu o nome da pessoa aí. Eu não me atrevo a pronunciar o nome dele, tá? Então, ó, creatina. Durante o processo de produção de creatina, que é feito na indústria através de carvão, por exemplo, esse processo é um processo complexo e exige um controle muito bem feito dessa produção. Por quê? Se existir algum momento onde essa produção não for muito bem controlada, vai existir, vou pegar o nome aqui, que são 2 nomes difíceis que eu já esqueci. Onde que tá? Aqui. A partir do momento que essa creatina, Flávia, a partir do momento que essa creatina perder um pouco do processo de controle, essa creatina pode ser contaminada. Com 2 compostos, que um é o DHT, mas não é o DHT da testosterona, tá? Eu já explico. Que é dihidrotriazina e o CDC, dicianodiamina. A partir do ponto que essa creatina na produção esse processo não foi bem controlado, essa creatina pode estar contaminada por esses 2 contaminantes. É aqui que as coisas começam a fugir do controle. Por quê? Esses são compostos tóxicos. E esses aqui podem gerar sobrecarga renal. Então, vejam, não é a creatina que causa. É um possível contaminante que essa creatina tenha.
É por isso que eu bato tanto na tecla. Compra em creatina de uma marca confiável, tá? Porque se você comprar de uma empresa idônea, espera-se que a produção dessa creatina seja muito bem controlada, isenta de contaminantes, tá? Sem a presença desses dois compostos. Agora, se a creatina não veio de uma empresa boa ou de uma empresa que não teve um cuidado tão grande no processo produtivo, ela pode vir contaminada. Aí eu posso ter uma interferência de função renal, porque isso é tóxico, e poderia gerar, por exemplo, um aumento da queda de cabelo. Porque essa pergunta, gente, creatina causa queda de cabelo? Eu respondo essa pergunta acho que todo dia na caixinha e no direct. Eu vou falar as marcas que eu indico, Fabiana. Gente, creatina boa não causa queda de cabelo. Pelo contrário, a creatina ela tem um efeito no bulbo capilar, que ela melhora o fornecimento de energia, de oxigênio para a produção de ATP no bulbo. Então, ela melhora para quem tem calvície, por exemplo. A creatina não aumenta a DHT. Ela não aumenta a DHT nem no sangue, nem dentro do folículo, tá? Agora, se a creatina vier contaminada por outros compostos, resíduos de alguma coisa hormonal, por exemplo, aí ela pode aumentar a DHT, tá? Mas veja, eu estou falando de creatina boa, estou falando de creatina de uma boa marca. Eu indico, vou falar 3 aqui que eu gosto, tá? Que eu indico. Equalive, Nutrify, Essential. Essas 3 eu só uso essas, tá? Vou falar de novo. Eu uso Equalive, eu uso Nutrify e uso Essential também. Essential é boa. E como é que chama, gente? Esqueci o nome. Já vou saber. Peraí, já lembro o nome de outra marca. E todas elas, para quem não estiver no Brasil, vi que perguntaram aqui, isso não é obrigatório, mas é um respaldo que ela vem com o selo Creapure. Creapure, se ela vier da creatina da Equalive, se ela vier da creatina da Nutrify, é a mesma creatina. Porque a creatina é uma marca que é produzida lá na Alemanha, ela foi patenteada. Se ela tiver um selo Creapure, na teoria é para ser a mesma creatina. Porque a creatina é uma marca de uma empresa lá da Alemanha que produziu e patenteou. Então, muitos dos estudos que a gente pega sobre a creatina, tá lá, Creapure. Por quê? Já foi patenteado, eles usaram ela para fazer o estudo. Então, eu busco isso, tá? Então, é algo assim, não é obrigatório. Eu busco pela Creapure. É mais cara? É mais cara, mas eu acho que compensa. É um respaldo a mais que a gente tem, garantindo que essa creatina veio de uma empresa idônea, que ela teve um controle de produção muito mais bem feito. Então, eu indico essa. O pessoal está escrevendo aí. É o que eu uso. Equalive, Nutrify, a Essential é boa e a... gente, a True Source também, tá? Tem um selinho Creapure lá. Então, creatina não causa problema renal, desde que ela não esteja contaminada, tá? E essa contaminação vem do processo produtivo, tá? Então, busquem boas marcas. E ela não causa queda de cabelo, ok? Bom, gente, eu falei muita coisa já do metabolismo da creatina e tudo mais. Agora eu vou pegar as principais dúvidas e vou fazer uma resposta direta. Eu tô dentro, porque eu queria falar 1 hora sobre creatina e depois abrir para pergunta. Eu bati em cima, então 60 minutos agora de live. Então vamos lá. Eu vou responder as principais e depois eu vou pegar de vocês, tá? Então, senta que eu não tô com pressa de não. Então vamos lá. Algumas eu já respondi, tá, gente? Então vamos lá. Essa aqui é interessante. Incha. Creatina incha? Não. Creatina retém líquido dentro do músculo e isso é diferente de retenção, porque a retenção é fora do tecido, que causa aquele aspecto de inchaço, tá? Quem não entendeu, volta na live que eu detalhei toda essa diferença. Causa queda de cabelo? Não causa. Essa aqui é boa.
Creatina causa acne? Não causa acne, ok? Gente, quando eu falo isso, que ela não causa isso, não causa aquilo, eu tô falando de uma creatina boa, tá? Isenta de contaminação, ok? Isso é importante pra gente poder afirmar tudo isso que eu tô falando aqui. Por quanto tempo usar creatina? Uso contínuo de 1 a 3, 4 gramas, não precisa passar disso, tá? Homens, mulheres, idosos, criança dose um pouquinho mais baixa, pega um adolescente de 12 anos, 10 anos, dá para usar 1 graminho ali, não vejo problema nenhum. Não precisa fazer saturação de creatina, tá? Se o uso for crônico, e deve ser crônico, a gente vai saturar, só vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu quero saturar mais rápido, vou fazer a saturação. Tudo bem, vai jogar dinheiro fora, mas tá valendo, tá? Posso colocar creatina no café? Pode, eu prefiro separar, mas pode, não tem problema, desde que o uso for crônico. Isso não interfere na absorção e sim na ação periférica. Vegetarianos podem consumir? Devem, porque eles se beneficiam muito mais do que o próprio onívoro, porque o onívoro já tem fontes naturais de creatina. Se a gente produz creatina, por que tem que consumir? Essa pergunta é boa. A gente produz creatina sim. A produção de creatina é dependente de arginina, citrulina e ornitina, desses 3 aminoácidos, tá? Mas a gente não consegue ter uma produção tão grande quanto se a gente fizesse uma suplementação exógena, né? Consumindo extra. Então é interessante para ter todos aqueles benefícios que eu falei no comecinho da live. Quem perdeu, depois entra. Eu acho que eu vou deixar salvo, porque vai ficar grande essa live. E depois eu escrevo um post lá também. E depois vai pro canal também, vai pro canal. Não pode falar o nome, senão o Instagram bloqueia a entrega aqui. Que mais? Preciso consumir creatina junto com carboidrato? Não precisa. Isso melhora agudamente, de forma aguda, a absorção. Mas se o uso for crônico, a diferença é insignificante. Qual que é a maior fonte de creatina na alimentação? Peito de frango, o peito do peru, não é o peito de peru, que é aquele embutido, gente, pelo amor de Deus. Porco, coração de frango, anchovas, salmão são boas fontes de creatina, tá? Creatina dá dor de estômago? Então, algumas pessoas têm sensibilidade com o uso da creatina. Quando alguém relata sensibilidade, ou eu fraciono a dose, coloco 1 graminha de manhã, 1 grama à noite, ou tomo junto com a refeição, alivia. Aí eu evito tomar de estômago vazio, tá? Eu tomo junto com a refeição. Por exemplo, eu termino de almoçar, coloco a minha creatina, põe direto na boca, ponho água e tá tudo certo. Agora eu bati um print. Gente, mandaram tanta dúvida, tanta pergunta na caixinha. Posso tomar creatina com almoço? Posso. Creatina engorda? Não, creatina não engorda. Posso tomar creatina à noite? Em qualquer horário. Posso tomar com magnésio inositol? Pode. Não causa função renal. Função renal. Posso tomar em jejum? Pode. Posso usar no processo de emagrecimento? Pode. E eu considero essencial, só que ela vai incrementar um pouquinho de peso, tá? 1 quilinho, talvez? Gente, mas isso é irrisório, você vai perder muito mais que isso. Isso é só água que a gente vai carregar para dentro do músculo, então é insignificante. Creatina para idosos, maravilhoso, tá? Causa cálculo renal? Não causa cálculo renal, gente. Pode usar. Quem tem cálculo pode usar? Pode. Perguntar aqui de câncer. Pode usar, não tem problema, tá? Creatina é tóxica para o fígado? Não, não é tóxica para o fígado. Creatina, gente, creatina ela tem um efeito interessante para o intestino, tá? E aqui é um ponto importante. Perguntar, eu posso usar para quem tem problemas intestinais, por exemplo? Pode. Diferente da glutamina, para quem tem constipação, a glutamina pode não ser interessante.
A creatina pode e deve ser usada. A creatina tem um efeito, eu esqueci de falar, no sistema imunológico, tá? Muito mais do que a glutamina, tá? Muita gente fala assim, a glutamina para sistema imune. Gente, a creatina para sistema imunológico é muito mais efetivo, tá? Uso contínuo pode ser aquecida. Vamos lá. A creatina pode ser aquecida? Ela até pode. Por exemplo, você pega um frango. Se eu grelhar um frango, estou esquentando o frango. Eu vou perder a creatina que está ali? Eu vou perder um pouquinho, tá? Se eu esquentar esse frango, eu vou cozinhar esse frango por 1 hora. Eu vou perder um pouco dessa creatina, mas é muito pouco, é 10%, 15%, não vou me recordar o quanto eu perco dessa creatina aquecendo. Mas veja, se eu colocar num chá quente e demorar para tomar, que ela também é instável em meio aquoso, eu não faria isso. Eu tomaria, colocaria numa água geladinha, mais fresca e consumiria. Tá? Grávida pode tomar, eu já respondi, tá na live. Oriento a tomar, tá? Gente, a retenção de água e creatina não aumenta a pressão, tá? Ok? Esse aumento de pressão arterial, sim, atua na permeabilidade, Ivane. Melhora a permeabilidade, sim, porque ele melhora a força de ligação. O aumento de pressão é por água extracelular, é pela retenção, é pelo excesso de sal que você comeu lá no final de semana, e não pela incorporação na creatina dentro do músculo, tá? Quem tem diverticulite pode usar? Pode. Quem está na menopausa? Pode. Gente, creatina é mais fácil falar às vezes quem não pode tomar do que quem pode. Então, bora lá. Vai, pergunta aqui no Instagram. Deixa eu tirar o computador daqui. Deixa eu pôr aqui. Vai, não preciso mais do computador agora, que a pauta já foi. Pergunta tudo que vocês quiserem sobre creatina. Creatina ou glutamina? Eu prefiro creatina, sem sombra de dúvida. Para permeabilidade intestinal, ótimo. Pode tomar misturada com outros alimentos? Pode, sem problema nenhum. É contraindicado para homens com problema de calvície? Já respondi isso na live, já expliquei o porquê. Não, ela não causa queda de cabelo, ela não intensifica a queda, ela não aumenta DHT, desde que ela seja pura, sem contaminantes. Um dia faz uma live sobre glutamina? Nossa, então menos assunto do que a creatina, mas talvez. Para doença de Crohn, pode usar, não tem problema. Com água ou frutas, pode usar, sem problemas. É contraindicado em caso de hipercalciúria. Avalia a função renal. Gente, vamos lá. Se você quiser ter certeza que a pessoa não tem problema renal, você não vai usar creatina, porque ela vai estar aumentada no uso da creatina. Aí você pode pedir, por exemplo, uma cistatina C, que é um pouco mais barato. Tem o... Como é que chama? O clearance de... Esqueci, gente. Clearance de inulina, que é ótimo. E tem um outro que é o mega caro, é o clearance de EDTA. Esse não vai fazer, porque é caríssimo. Aí pede cistatina C ou pede clearance de inulina, que são maravilhosos os exames para se fazer para ver função renal, tá? Se não tiver problema de função renal, pode usar. Gente, vocês estão me perguntando um monte de marca. Eu já falei as marcas que eu indico. Se eu não falei, é porque eu não indico. Eu sou chato com creatina, gente, porque creatina não pode ser qualquer uma. Gente, creatina em qualquer horário. Uso contínuo, sem problemas. Estudos com mais de 20 anos, sem intercorrência em nada. Nossa, boa, Kelsey. Gente, esqueci de falar, uma das principais aplicações de creatina é para resistência à insulina, tá? O que acontece? Quando a gente tem um grau de resistência à insulina, o que é isso? Você tem a célula e você tem o sangue, tá? E nesse sangue está entrando a glicose, o açúcar que a gente consumiu na nossa alimentação. Esse açúcar ele tem que entrar na célula muscular, tá? Quem abre a portinha dessa célula é a insulina. A insulina vem aqui, essa célula abre a porta e a insulina cai lá dentro, tá? Ou seja, esse transporte de glicose, ele é dependente de insulina. Mas a gente consegue forçar esse transporte sem a presença de insulina.
Basicamente com duas coisas. Primeiro, a atividade física. Treinou bem, musculação. Na verdade é o treino de alta intensidade, tá? E não tempo de treino, tá? Treinei 1 hora na moleza, ele não funciona, tá? É melhor treinar meia hora com uma intensidade mais alta. Essa glicose entra quase que espontaneamente dentro da célula sem a presença da insulina. Outro ponto é a creatina, porque a creatina vem aqui e força essa célula a captar essa glicose. Esse forçar não é tão simples, por quê? Dentro da célula a gente tem um transportador, que é o GLUT, que é o GLUT4. Esse transportador, ele só consegue captar a glicose quando esse transportador sai lá do meio da célula e vai para a membrana. Aí da membrana ele pega essa glicose, tá? O que a creatina faz? Ela força esse GLUT para a membrana sem a insulina. Então, isso que ela faz. Por isso, sim, quadro de resistência à insulina é obrigatório usar creatina nos quadros de resistência à insulina. Se ficar uns dias sem tomar, prejudica o efeito? Se for poucos dias, se você estiver usando a longo prazo, não, porque seu estoque é muito grande. Mas, não, por exemplo, eu estou tomando há 1 ano, vou viajar 1 semana, não tem problema. Ok, depois você volta e continua tomando. Doenças autoimunes, ok, pode tomar, deve, principalmente artrite, tá? A artrite se beneficia muito com creatina. Melhor horário, já respondi na live, expliquei o porquê. Qualquer horário. Nível bom no sangue, não tem como medir nível de creatina no sangue, a gente mede creatinina, que ela é sempre aumentada para quando se faz uso de creatina. Andréia, celulite? Não, creatina não dá celulite. A retenção hídrica que promoveria a celulite seria uma retenção hídrica extracelular, fora do tecido, fora do músculo, tá? A creatina não faz isso, então não tem problema. Melhor horário, Dani, já respondi. Melhor a recuperação do Covid? Com certeza, gente. Para quem teve Covid, use creatina, porque a ação da creatina ela é lá na crista da mitocôndria. Então, é uma forma de eu gerar um estímulo mitocondrial. Então, a gente sabe que depois do Covid, por exemplo, a gente faz muito estímulo mitocondrial, com muita coenzima Q10, por exemplo, uma suplementação excelente, que são as duas melhores para mim, uma delas. Creatina e coenzima Q10. É algo que eu não paro de tomar, para mim. Então, assim, depois do Covid, gente, coenzima Q10, creatina na certa, tá? Mesma dose de creatina, não precisa aumentar. Coenzima eu aumento no Covid, tá? Ramon, quanto você usa de coenzima? Eu uso 300 a 400 miligramas diariamente ou atualmente estou usando o Maxolve 5, 4 gotas por dia, que ela é bem mais forte. Magda, quem não faz atividade física é contraindicado? Não é. Pode tomar tranquilamente, tá? A creatina não precisa fazer atividade física para treinar. E ela deve ser consumida todo dia. Mesmo que não treine, por exemplo, eu não treino de sábado e domingo, eu vou tomar creatina? Vou. É para tomar. Porque eu quero o efeito crônico dela. Eu quero que essa fosforiloquetina seja incorporada no meu músculo. E eu não posso ficar sem tomar, porque senão eu vou consumir no estoque. Então eu tenho que sempre ir abastecendo, ok? Everton, marcadores de saúde renal, para quem usa creatina, não usar creatinina, tá? Então, cistatina C, clearance de... Bom, gente, sábado depois do carnaval, a cabeça tá cansada. De inulina e... Esses são mais baratos para fazer. E o clearance de EDTA. São os melhores, tá? Marcadores. Não quebra o jejum. Creatina não quebra o jejum. Ela ajuda a melhorar o colesterol? Não lembro de algum efeito nela no colesterol. Não. Que eu me lembro de cabeça agora, não. Não estou me recordando nenhuma via que influencia no colesterol. Não.
Josi, eu nunca vi estudos específicos com depressão, o uso da creatina, mas como ela tem um efeito neurológico, ela não gera estímulo neurológico, nada, ela é um protetor, não vejo problema e eu acredito que deva ter uma relação importante, tá? Mas não me recordo de nenhum estudo que eu tenha visto exclusivamente sobre isso. Síndrome do intestino irritável? Pode. Gente, creatinina depende, porque se você está suplementando creatinina, ela subir para 1,2, 1,3, já vi até 1,4. O paciente ficou super preocupado. Aí eu falei para ele fazer uma cistatina, que era mais facinho de fazer, e estava tudo certo, não tem problema. Creatinina aumentada pode ser interpretada como um problema de forma errada, sim, tá? Porque ela vai ser aumentada no uso da creatina, e isso não é um problema. Creatina aumentada no sangue, sim, vai aumentar. Autoimune deve tomar creatina. Quando a creatina é contraindicada, gente, quando você tem já uma falência renal, quando você já não tem um rim que funciona, nossa, é basicamente isso. Não tem muita... Algum outro suplemento que é contraindicado misturar com creatina? Não. Pode misturar. O uso recomendado de 3 gramas é independente do peso corporal? Irene, existem alguns estudos que mostram uma dose de creatina muito específica, de mais ou menos 0,08 a 0,1 grama por quilo de peso magro, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, meu exemplo, eu peso 73, 72 quilos, se não me engano, acho que eu tô isso, 10% de gordura, o meu peso magro fica ali em torno de 62 quilos, mais ou menos, tá? Peso magro é osso, são ossos, vísceras, musculatura, tudo. Então, para mim, teoricamente, uma dose de 6 gramas. Não precisa, tá? Se o uso for crônico, a dose de 3 gramas é mais do que o suficiente, porque a gente tem a oferta de creatina pela alimentação. Então, não precisa suplementar tanto assim. Suplementar mais creatina do que o necessário vai jogar tudo fora na urina, tá? Vai jogar dinheiro no lixo. Manuela, coloque a creatina na pia da cozinha. Depois que você jantar, você toma. Pronto, não esquece mais. É o que eu estou fazendo. Quem usa anti-inflamatório? Pode. Para coração, pode. Quem tem problema cardiovascular, pode. Que exames, Fabi? Da função renal? Você fala da cistatina ou da inulina? Um deles só, não precisa de todos. Eles são exames independentes, tá? Você escolhe um deles. Obrigado, Elisa. Obrigado pelo comentário. O curso está incrível. Vanessa, para hipertrofia, você tem tanto o efeito, igual eu já expliquei, da melhora de prorrogar a fadiga, você consegue fazer um esforço maior, isso aumenta o nível de estresse muscular, isso é interessante para melhorar o recover, porque quanto maior o estresse, melhor a sinalização de recover. E a creatina tem um efeito nas células satélites que ficam no músculo, que ela vai ter uma hidratação, na verdade, esse estímulo da hidratação com as células satélites atua como um sinalizador para a síntese proteica, tá? Se você estiver bem hidratado. E detalhe, lembra, não precisa aumentar a dose de água se você consumir o necessário. Sim, consumir de domingo e da domingo, Vivi. Todo dia. Treinar ou não vai tomar. A minha está 0,83 e tomo direto há anos. Show? Pode continuar. Obrigado, Nutrimpauta. Obrigado. Pri, pode. Gente, creatina em qualquer horário. No shot, em jejum, no almoço, no jantar, durante o treino, depois do treino, antes do treino. Você só tem que preparar e tomar. Não deixe ela preparada na água que ela vai se degradar. Não cai cabelo, gente.
Gente, eu nunca mais vou responder uma dúvida de queda de cabelo em creatina. Idosos devem tomar. Quem tem um rim só, pode tomar? Pode. Eu só colocaria uma dose um pouquinho menor, mas garanta que o rim esteja com função plena, ok? Faça um exame de função renal. Provavelmente quem tem um rim já está sendo acompanhado por um nefrologista, então já fez clinicitinolina, DTA, por exemplo, ou a cistatina, que é a mais comum. Se a função estiver plena, pode tomar. Só reduziria a dose, 2 gramas por dia, não mais que isso. Creatina de qualidade, tá? Para garantir isenção de contaminação. Idosos, sim. 15 anos pode tomar. Gente, a live de creatina, não de coisinha porque é 10. Mas pode. Obrigado, Fabiana. Gente, a partir de qual idade? Não tem. Eu não atendo criança, então eu nunca pesquisei a respeito para criança, mas, gente, 12 anos para cima pode tomar. Dose menor, obviamente, tá? 1 grama. O curso tá demais, né, Vivi? Gente, o que for repetido aqui eu não vou responder não, aí vocês pegam na live lá de novo. Gilei, eu vou fazer uma live nova essa semana agora, tá? Vai ser à noite, ou segunda ou terça, não sei. Eu tô com um tema, eu vou fazer uma live, não vou falar o tema das lives não, depois vocês veem, depois eu divulgo, surpresa. Sabrina, eu já expliquei sobre a creatina e osteoporose, depois dá uma olhada lá veja de novo a live que eu expliquei tudo sobre isso, sobre a relação. Agnese, olha, o selo Creapure é uma marca, é uma garantia que é uma creatina que, na teoria, tem um controle de qualidade porque ela é uma marca alemã, na verdade é uma patente de uma creatina alemã. Eu prefiro por segurança, tá? Essas que eu indiquei, das marcas que eu já citei, elas são todas Creapure. Já falei sobre a sarcopenia também, depois você dá uma olhada. Obrigado, Silma. Obrigado, Rô. Gente, eu vou deixar salva a live. Já falei de contraindicação. Já falei sobre o ganho de massa muscular. Turma, 85 minutos de live. Se chegar alguma pergunta em mais 1 minuto, eu respondo, mas alguma que eu não tenha respondido. Feito então, turma? Gente, então é isso. Obrigado. Eu sei que sabadão ficaram mais ou menos ao vivo. Ficou na casa de 150, acho que bateu 190 ao vivo. Obrigado aí pela presença de vocês. Sabadão, eu sei que não é um bom dia, vocês não gostam muito, mas eu faço de propósito, não sabe, que eu quero ver quem vai estar aqui comigo de sábado, tá? Então, vou deixar salva. Tudo que vocês me perguntaram que eu não respondi, porque eu já respondi na live, então eu respondi o que foi pontual mesmo, tá? Vou deixar salva. Dúvidas, vocês deixem lá no comentário, que eu sempre tento responder vocês. E essa semana agora, passou o carnaval, já viajei, fiquei subindo um pouquinho, descansando, planejando algumas coisas bem legais. E essa semana a gente volta com a rotina das lives, com convidados novos. Já estou organizando tudo. Feito, turma. Turma, bom final de semana aí para vocês, bom restinho de sábado, bom domingo e uma ótima semana aí para todos vocês. Tchau, tchau.